internautas do portal WebTerra, estamos aqui com mais um WebTerra Podcast e hoje trazendo uma figura importante em nossa região que vai nos representar na Assembleia de Minas Gerais, o deputado eleito Ricardo Campos, do Partido dos Trabalhadores, que vai contar um pouquinho da sua história, falar dos seus planos na Assembleia e, claro, falar um pouco da política, tanto estadual quanto nacional. Ricardo, seja bem-vindo ao WebTerra Podcast. Olá, amigos e amigas, espectadores aqui do canal, que eu tenho a alegria imensa de estar aqui sendo recebido por você, André, e venho cumprimentar pelo trabalho que tem desenvolvido. O portal, nós conhecemos ele há muito tempo e sabemos da credibilidade, da confiabilidade das informações que tem trazido a toda a população e, para mim, é uma honra estar aqui hoje. Eu que agradeço, deputado. Vamos agora aproveitar a nossa audiência e as pessoas conhecerem mais o Ricardo, né? Ricardo, que é nascido aqui em Montes Claros, mas sua história também é São João da Ponte. Conta um pouquinho de sua história, sua formação, sua origem e para chegar, claro, ao pleito depois de uma história na política de deputado estadual e ser eleito. Conta pra gente aí. Ô André, Montes Claros é a cidade de todo o Norte Mineiro, né? E por questões de infraestrutura na época, eu nasci em Montes Claros, né? Mas voltei no mesmo dia para São João da Ponte. Então sou nascido e criado lá em São João da Ponte, por questões de registro civil Montes Claros, e tenho um orgulho de ser norte-mineiro, de ser roedor de piqui, da classe trabalhadora aqui, mas ao mesmo tempo de uma família muito tradicional na política de São João da Ponte e que, por questões de destino, quis Deus que com 14 anos de idade eu tivesse que ir para Belo Horizonte e com 14 anos ingressar no mercado de trabalho como trabalhador mirim, menor aprendiz, logo na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. E voltando, muito tempo depois como deputado, isso é bacana. E o mais interessante, né, talvez nem tão muito tempo depois, na minha longa, né, talvez curta e mais longa jornada profissional, 20 anos de Assembleia, na assessoria parlamentar de deputados valorosos, Ivo José, lá do Vale do Aço, Cecília Ferramenta, nosso amigo o deputado Paulo Guedes, o Virgílio Guimarães. Somente saí da Assembleia por 4 anos, onde eu tive, né, a oportunidade de participar do governo, né, do PT em Minas Gerais, do governador Pimentel, onde nós tivemos lá no IDENE durante 3 anos como diretor-geral do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste, o IDENE, desempenhando várias políticas públicas para a região, e também por 1 ano e 2 meses na Copasa, focado na diretoria norte, para trazer benefícios para a nossa região também. Então já tinha esse envolvimento diário, né, Ricardo? Participando, claro, desses mandatos, tendo acesso à política pública, às discussões todas, porque quem está no meio ali está envolvido de alguma forma, e isso que despertou o seu desejo de se tornar também um representante, ter aquele posto de ser a ponta realmente para a sociedade lá na Assembleia? Com certeza. Ser de uma família tradicional na política, de São João da Ponte, ter que com 14 anos de idade, buscar o mercado de trabalho em Belo Horizonte, na capital dos mineiros, e aí ter a oportunidade de ser trabalhador mirim, logo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, me remeteu à minha trajetória de vida. Família política, desde os 4 anos de idade servindo o povo, né, acordando lá com 6 da manhã com centenas de pessoas tomando café junto na mesma mesa, almoçando junto na hora do almoço, né, e a bagagem acabou contribuindo para que despertasse um sonho, que foi sendo viabilizado ao longo dos anos, com trabalho de mobilização social, de movimento estudantil, de organização partidária, de apoio a projetos sociais, esportivos, culturais, e o fomento de mandato parlamentar sérios, né? Os deputados que nós sempre trabalhamos sempre foram de política pública afirmativa, de muita defesa do povo. Então não teria como eu não deixar de seguir a mesma linha. E aí quis Deus que nós pudéssemos ter feito um bom trabalho durante a gestão do IDENE, onde nós levamos água, através do programa Água para Todos, para mais de 100 mil famílias na região norte de Minas, Jequitinhonha e Mucuri, com as cisternas. Colocamos água em mais de 1.000 comunidades rurais, através do programa Sistema Simplificado de Abastecimento de Água. Apoiamos arranjos produtivos para gerar emprego e renda nas comunidades rurais, os APLs, através do PCPR, né? E assim, várias ações despontaram, né, que nós viéssemos construir uma bagagem para poder vir a ser candidato a deputado estadual na última eleição, e o povo norte-mineiro, o povo de Minas Gerais, né, ter nos concedido a honra de ter sido eleito.
Não, e claro que esse trabalho faz com que você tenha acesso a realmente a demanda existente, né? Conhecer as fragilidades, conhecer o que a população realmente necessita e tentar buscar viabilizar ações que possam suprir essa carência, né? Vamos colocar, que existe na sociedade. Concordo plenamente. O Estado, no meu modo de ver, num país ainda subdesenvolvido, ele é a ferramenta que gera economia. Ele é a ferramenta que faz a transformação na vida das pessoas, principalmente quem mais precisa. Então eu acredito que a política pública afirmativa, a que faz a economia circular, com a geração de emprego e renda, com a compra da mercadoria, seja da agricultura familiar, seja dos pequenos comércios, seja dos pequenos empreendedores, né, mas também dos grandes, né, também faz parte, né? daqueles investidores, faz com que o país melhore, com que a vida seja melhor para todo mundo. E eu creio que a política pública séria, né, é a que a gente vai estar trabalhando muito aí nos próximos anos. Mudando um pouquinho de assunto, a questão partidária, sua vinculação sempre foi ao Partido dos Trabalhadores? A sua história partidária sempre foi desse partido? É interessante a sua pergunta, porque eu venho de uma família muito tradicional na política norte-mineira e que o berço dela é o berço da Arena, do antigo PFL. Né? Mas a minha geração já veio atualizando mais para as políticas sociais afirmativas desde o governo do presidente Lula, em 2002, e eu já com 16 anos me filiei ao Partido dos Trabalhadores. Né? Talvez também pela influência do movimento estudantil, que eu já militava desde os 15 anos de idade, na União Colegial de Minas Gerais, também pela formação política das grandes cidades, que impõe mais uma política mais ampla, e desde lá, né, sou muito feliz em ser filiado ao Partido dos Trabalhadores, em conduzir uma linha de debate ideológico naquilo que é coletivo, mas de forma moderada, sem radicalismo, né, sem também entender que somente um partido, só um lado é o melhor dos pontos de vista. Ouvir todas as pontas, todos os lados e, claro, tentar buscar a melhor decisão, né? Em prol da coletividade. Eu acredito nisso. Política, para mim, nada mais é do que a convergência de ideais. Então, um partido A, um partido B tem seus pontos de vista, tem suas formas de governar. Nós temos que convergir para aquilo que é bom para o povo. Né? E, lógico, o nosso partido defende as políticas afirmativas mais amplas. Né? Colocar o pobre no orçamento. Colocar a política pública na ponta, para quem está ali na zona rural, para quem está ali nos bairros, nas periferias, e não só, né, para uma elite que é dominante e que está sempre próximo do poder. Então a gente pensa muito nesse sentido. Mas nesse sentido a elite que gera também um emprego, aí vai estar na discussão também, né? Quando eu falo assim, discussão da política pública geral, atendendo todas as camadas sociais, sendo democrático, visando realmente o bem comum de toda a sociedade. Principalmente, quando nós falamos da promoção do acesso ao pobre ao orçamento, dentro dessa mesma lógica, a elite é mais privilegiada. Porque o pobre tem acesso ao mercado, acesso ao consumo. Vai consumir. Vai consumir de quem produz, vai consumir de quem, né, de quem gera riqueza. E normalmente quem gera riqueza, né, são os grandes empresários. E nós apostamos nisso mesmo. É o acesso ao mercado ao pobre, com o governo intervindo, promovendo renda, promovendo emprego, promovendo crédito, e esse pobre promovendo a ascensão à classe média, à classe B e A, né, com os seus direitos devidos. Nesse momento que vivemos, e ainda vive né, de polarização, é importante que as pessoas ouvijam um deputado do Partido dos Trabalhadores, que às vezes destoa muito o discurso, né, puxando para o lado partidário, e ouvir de você esse pensamento de coletividade, pensando em todas as classes. Principalmente o fato dessa polarização partidária, né, hoje no país, ele se deu por uma minoria, né, revanchista, uma minoria que não concorda com a forma da ascensão do pobre, né, da classe trabalhadora no poder, e enxerga que os méritos são só para eles. A nossa concepção é diferente. Né? Eu, por exemplo, acredito que se a minha filha tem direito de estudar na escola particular, a minha vontade é que todos os filhos de todos os trabalhadores também tenham. Tem a condição, né? Mas enquanto essa condição não é acessível, que toda escola pública seja de qualidade. Né? A nossa pretensão não é que somente a minha filha tenha, ou a filha de um empresário tenha acesso a um plano de saúde, a um clube de lazer no final de semana, e do pobre não tenha. É que todos tenham. Então a nossa, né, ideologia e a nossa convicção é de que um país soberano, democrático, todo mundo tem que ter a mesma oportunidade. Todo mundo tem que ter o mesmo acesso.
Se uns fazem em diferenciação com o outro para o privado, não tem problema. Que consuma lá, que usufrua do que é direito, foi conquistado do suor. Mas nós não podemos deixar de garantir uma condição mínima para aquele que também não tem acesso a nada. Bacana. E nessa linha aí, o seu pensamento, claro que quando se torna deputado vai discutir as mais diversas pautas, né? Seja saúde, educação, infraestrutura, mas tem uma história de trabalho, você falou de DENE, das outras estruturas, trabalhando com o homem da zona rural. Qual vai ser a bandeira do Ricardo Campos? Bom, primeiro, são 2 pontos de vista de mandato. Um mandato territorial, porque as regiões que me elegeram, elas necessitam de um apoio político, de uma cobrança junto aos governos para efetivar as políticas nela. Então, o norte de Minas, o Jequitinhonha, o Mucuri, Vale do Aço e Grande BH, são as regiões que nos acolheram, em especial o norte de Minas, onde nós vamos dedicar muito. E aí, dentro do território, tem as bandeiras regionais. Nós iremos trabalhar para que o governo do Estado, o governo federal, faça com que as garantias mínimas não sejam migalhas, sejam um direito efetivado. Então, por mais que a gente sabe que tem comunidades rurais que não têm um abastecimento de água garantido e uma emenda parlamentar pode garantir aquela resolutividade, nós vamos trabalhar para que isso seja coisa de orçamento, Sim. que o Estado garanta. Nós não podemos aceitar que uma comunidade rural fique sem abastecimento de água esperando um parlamentar ir lá colocar uma emenda. Tem vidas ali. Outro ponto, a questão, né, da qualificação profissionalizante, para gerar emprego, renda para as pessoas que tanto precisam. Nós não podemos, né, deixar que o Estado garanta uma qualificação para uma minoria, né, nos grandes centros, né, nas regiões que são mais industrializadas porque foram privilegiadas ao longo dos governos, e a região e as regiões mais pobres, as regiões, né, os bolsões de pobreza, a zona rural, as periferias, não são ofertados nem sequer, né, o ensino básico de qualidade. Então nós vamos pautar para incluir o povo mesmo no orçamento. É uma tarefa difícil, porque eu vou ter que convergir com os ideais dos outros parlamentares, mas nós vamos cobrar o mínimo que está garantido na Constituição. O mínimo já fará muita coisa. Então nós vamos ter um mandato, né, de atuação focada na qualificação profissionalizante, na oportunização dos arranjos produtivos local, porque o nosso povo é trabalhador, produz lá a sua riqueza com hortifruti granjeiros, né, com os alimentos, com outras produções que são muito locais, o mel, a cachaça, né, a bovinocultura, seja lá o arranjo produtivo que for, a costura, a indústria têxtil popular que tem sido ampliada cada vez mais. Nós vamos trabalhar para incluir essas camadas no orçamento do Estado, para que o povo tenha acesso à renda e ao emprego, e com isso gere riqueza, que consequentemente volta para o Estado em forma de tributo. E, mais ainda, garantir o abastecimento de água, garantir o acesso à moradia digna, trabalhar muito para que o Estado cumpra com relação às questões da saúde. Nós não podemos aceitar, né, que uma fila do SUS para uma cirurgia de hérnia demore 1 ano, 2 anos. Para uma cirurgia de vesícula demore 1 ano, 2 anos. Né? Inclusive, recentemente, junto com o nosso amigo deputado Paulo Guedes, nós cobramos do Ministério da Saúde que faça um repasse de 3 bilhões de reais para o governo de Minas Gerais e para as prefeituras, para pelo menos tentar diminuir a fila das cirurgias eletivas. Nós precisamos fazer com que o cidadão tenha acesso às coisas. Hoje mesmo, conversando com uma colaboradora da nossa candidatura e eventual do nosso mandato, ela colocou que tem 1 ano que ela fez um exame, né, um exame de dermatologia, e até hoje não teve nenhum resultado. O grau da doença pode ter piorado, ter evoluído e não ter o tratamento, o exame já se perdeu, né? Vai ter que fazer novamente. E não sabemos o que pode ser a consequência. Se a pessoa consegue um câncer. Quantas pessoas até falecem, né, por falta de assistência. Então nós vamos trabalhar para tentar fazer com que o Estado garanta a obrigação que ele tem que cumprir com o cidadão. Não, bacana. Mudando um pouquinho, assim, a nossa região sempre pleiteou ter mais representantes, tanto na Assembleia quanto na Câmara Federal. Esse número nós aumentamos agora, né? Manteve o mesmo número. O seu pensamento é de entrar também na bancada do Norte, usar essa coletividade dos parlamentares que tem na região para trazer os benefícios, porque a gente sabe que a quantidade de parlamentares
tem mais força para ouvir determinadas pautas, né? A atuação partidária, de base e de atendimento, cada um tem, claro, a sua vertente, seu foco, seu nicho. Você entende que a bancada é importante e pensa assim na adesão dessa bancada para representar o Norte de Minas da melhor maneira possível? Totalmente. Eu sou norte-mineiro, né, sou de São João da Ponte e defendo a territorialidade. Então, eu acredito que nós, norte-mineiros, com mais de 1 milhão de eleitores, poderíamos ter mais representantes. Poderíamos validar mais companheiros e companheiras de diversos partidos a ocupar um espaço na Câmara Federal e na Assembleia de Minas para poder realmente fazer valer a voz da região. Nós somente com 7 federais, 7 deputados estaduais e 2 federais, não temos a capacidade de trazer recursos, trazer força. Se tivéssemos 12, que poderia ser a capacidade de eleição estadual, e 5 a 6 federais. Isso é um sonho, né? E eu quero fazer isso na prática. Eu quero propor, né, para a bancada, né, de deputados norte-mineiros na Assembleia de Minas a parceria coletiva em projetos de desenvolvimento da região. Não podemos deixar que obras, por exemplo, como a Estrada da Produção, que liga Capitão Enéas, São João da Ponte, Varzelândia e Verdelândia, fique há 50 anos aguardando aparecer um deputado ser eleito da cidade para colocar emenda lá. Se é um gargalo da região que vai trazer desenvolvimento para a região, vamos ir todos os deputados, vamos colocar emenda lá todo mundo? Sim. Vamos todo mundo reivindicar o governo do Estado e o governo federal recursos. Nós não podemos agir individualmente para as coisas que são da região. Então eu vou, né, partilhar muito dessa ideia de propor aos outros parlamentares, né, que todas as ações de grandeza para a região sejam feitas de forma coletiva. Que bom, isso é importante, acho que é o desejo, né, que tenhamos essa coletividade. Volto a falar, cada um tem sua base, tem sua estrutura de atuação. Ricardo, vamos falar um pouquinho também, claro que nesse momento a política foi muito forte, né, foi muito quente, tanto no Estado quanto a nível federal, mas principalmente pela questão federal, né? Hoje o Partido dos Trabalhadores à frente da presidência com o presidente Lula, nesse momento de transição ainda, porque está no início de mandato, como você enxerga essa relação do governo federal com o governo estadual e você na esfera estadual, como que enxerga isso aí? Claro que interfere diretamente, as pessoas não entendem, mas interfere diretamente na estrutura do Estado, né? E a importância dos parlamentares da Assembleia é muito grande nesse contexto, né, de relação com o próprio governo estadual, tentando unir forças com essa relação a nível federal. Como você enxerga, como você vê isso aí? O presidente Lula, ele já mostrou, né, o perfil de governo dele, a forma de governar, que é ampla, democrática e bem institucional. Então, tanto nos governos de 2002 e 2010, quanto agora no início do governo. Ele deixou claro que aquele governador que não tiver condições de tempo ou disponibilidade de ir a Brasília e dialogar com ele os assuntos, ele tem disposição de vir até os estados. O que ele quer dizer com isso? Que nós vamos ter esse mesmo papel na Assembleia, de dialogar com o governador, né, sobre os assuntos importantes para Minas Gerais e tentar fazer uma ponte de diálogo com o governo federal. Nos governos Lula, em épocas anteriores, todos os programas, todas as ações contemplaram todos os estados. E aquele estado que soube tirar proveito político, né, teve ganhos significativos com isso. Nós tivemos um governador, em 2010, com uma situação política constrangedora, delicada, que foi reeleito com 70% dos votos, em função de programas governamentais. Então nós vamos promover isso, né, um diálogo com os governos, para poder que eles se entendam, porque o maior beneficiário é o povo. E eu creio que o governador, ele vai entender esse momento. O Estado precisa desenvolver, precisa de mais ações sociais, mais ações de infraestrutura. O governo federal tem disposição de colaborar nesse sentido. Ambos já sinalizaram, né? De alguma forma. Já melhorou a relação, porque ambos sinalizaram. E o presidente Lula vai ser muito cordial. O próprio discurso de posse dele, no próprio discurso de posse, ele deixou claro, né? União e trabalho. Então ele quer estar unido com os governadores para poder fazer os estados avançarem. E nós sabemos que nós precisamos dessa correlação de força unida, né? O governo do Estado é a União. E eu quero dialogar com o governo do Estado para que nós possamos ser uns dos interlocutores nesse processo. Mas você enxerga o governo Zema com esse mesmo diálogo hoje?
Você nem iniciou os trabalhos ainda diretamente, né? Mas, claro que está vivendo a política e o calor dela, tanto até, vamos falar um pouquinho também da eleição da Assembleia para a mesa. Você enxerga essa facilidade em abrir esse diálogo para buscar essa coletividade? A princípio não, porque esses últimos 4 anos de governo Zema, nós podemos observar que ele trata a política, né, muito de forma secundária. Então, a política de relação, né, intersetorial, ele tem que tratar de forma secundária, não priorizando o diálogo com os deputados. Mas esse movimento que ele está fazendo na própria Assembleia não é uma questão já de maturidade política? Antes ele não enxergava política em nada, era 100% técnico. Ele viu que não anda assim. Ele viu que a obrigação fez ele com que ele fizesse isso, né? Então ele viu que, sem dialogar com os parlamentares, que estão lá representando o povo, sim, como garante a Constituição, o poder emana do povo, que elege seus representados. Então, sem dialogar com os parlamentares, sem ter um diálogo com outras esferas de governo, não se faz um Estado. Então, eu acho que ele deve estar repensando isso mesmo, né? Creio que não vai ter facilidade pelo perfil, do que é o perfil do governador, de pouco diálogo político com os parlamentares e com o próprio governo federal, mas que ele tenta terceirizar isso para o seu secretariado. Então, eu acredito que não vai mudar muita coisa, não. Para nós, sociedade, é importante que tenha um diálogo para facilitar e trazer todos os benefícios, né, existentes em cada política, seja federal ou estadual. E é o que nós queremos. O papel do Ricardo, deputado estadual eleito na Assembleia, vai ser o papel de levar para o Estado as reivindicações da sociedade, né? Os desde um buraco no MG, né, que está precisando de um tapa-buraco, a uma situação delicada, né, de uma falta de um helicóptero para o SAMU, ou para o Corpo de Bombeiros na região, ou para a falta de investimento na educação, né, da Universidade Estadual, para poder garantir mais acesso à população carente. Ele é amplo. Então nós vamos contar muito com que o governo tenha esse entendimento. Eu vou até pegar umas perguntas aqui, até aproveitar que o próprio Dalton, vice-reitor, perguntou: o Ricardo vai levar recursos para Unimontes? O Dalton, vice-reitor eleito, empossado. Uma das perguntas que chegou é dele. Que maravilha. Um abraço para o reitor, né, empossado pelo governador Zema, dentro do arranjo político do governo. Nós queremos, sim, garantir uma ação direta com as universidades estaduais, principalmente a Unimontes, que é o meu território, que é a universidade que eu tanto valorizo, mas de duas formas. Na execução direta dela, através dos projetos de extensão, através da garantia do atendimento de qualidade no hospital universitário e também naqueles projetos que a universidade irá nos trazer, para que juntos com a bancada de deputados estadual e federal possamos fazer com que a Unimontes volte a ser a Unimontes tão reconhecida, né, como instituição de ensino superior na região. Eu aposto muito que essa relação nossa, em querer fazer a formação profissionalizante, vai se dar muito pelo Unimontes também. Outra pergunta aqui, Ricardo, a internauta Bianca Abreu pede atenção dos deputados para a doença de ceratocone, pois o SUS não tem cobertura e o custo dos exames são muito altos. A ceratocone é uma enfermidade oftalmológica e que, segundo ela, o SUS não dá assistência, é uma doença importante que precisa de apoio, de assistência, o custo é caro e o SUS não fornece, não dá a condição, né? Nós temos observado que tem, infelizmente, várias escalas de deficiências, de doenças raras, que ainda não tem a cobertura do Sistema Único de Saúde. Então nós precisamos repensar o formato do atendimento da saúde no Brasil como um todo. Uma discussão mais ampla, né? Ampla, tripartite, para garantir esses atendimentos, né, para que as pessoas realmente possam ser acolhidas pelo Estado. Concordo, né, que falta mesmo um investimento do Estado, né, nessa atenção, mas que tem que ser uma relação tripartite para que não exista culpado. Né? O cidadão sofre que ele chega no posto de saúde do município e aí não tem um atendimento porque alegam que é o Estado. Aí vai para o Estado, alega que é a União. Não pode ter isso. Tem que ser os três corresponsáveis. E pode ter certeza que eu estou disposto a ter um mandato de levar os assuntos para o Estado, levar para a Assembleia, para que junto da Assembleia devemos para o governo do Estado e para a União, para que o povo tenha seu direito respeitado. Outra pergunta aqui, a Rose. É uma pergunta, né? Um pedido, na verdade. Ela fala das melhorias salariais, que sempre tem essa demanda, né? Tanto na área da saúde, segurança, educação. Ela coloca a nossa região, mas é no todo, né? Quando fala de Estado, com certeza, ela é uma servidora pública estadual.
eu acho que todo trabalhador tem que ser bem remunerado, né? Dentro daqueles critérios, da qualificação profissionalizante, né? Da formação, dentro do perfil de carga horária. E o servidor do Estado é um servidor muito responsável, muito comprometido com a causa pública, não só do Estado, mas dos municípios. E tem que ser repensado. As carreiras estão defasadas, né? Nós temos no Estado uma situação, por exemplo, que nós temos mais de 130 carreiras diferentes. E aí um profissional que é formado em engenharia, mas passa no concurso do IDENE, né, ele recebe 3 vezes menos que um profissional formado em engenharia que passa no concurso do CETOP. Mas, infelizmente, tem outro ponto a ser discutido, né? Desde do governo do Michel Temer, né, com a terceirização do serviço público e também com o regime de regularidade fiscal, nós não temos concurso no Estado. E os concursos que nós temos nas prefeituras tem porque tem sido forçado pelo Ministério Público. Sim. Tem que haver um nivelamento de carreiras. Mais na obrigação do que pela condição. Pela né, condição. Então tem que haver um nivelamento de concursos e de carreiras para que não haja um prejuízo de projetos por parte do Estado com municípios. Se dá um exemplo aqui na região, e isso é um trabalho até meu pessoal que a gente fez na área da saúde. Se a gente pegar as cidades do norte de Minas, os profissionais da área da saúde, médico, enfermeiro, auxiliar, dentistas, a diferença de uma cidade para outra é impressionante dos valores pagos. Impressionante. Uma cidade paga aqui um médico 6 mil, a outra paga 12 mil, mas num raio de distância de 30 quilômetros. Então não tem um padrão, não tem uma lógica, até dos valores dos próprios municípios, né? Imagina a nível, ocorrer isso aí em autarquias e estruturas do próprio Estado, é incoerente, né? É muito coerência e tem que ser revisado do ponto de vista amplo, né? Porque alegam-se que o município A ou B tem essa diferenciação em função da receita, em função da despesa corrente do município, o que é equívoco, porque toda receita é proporcional à população. E agora está uma polêmica, o IBGE diagnosticou, né, na sua avaliação, muitas cidades com uma população menor. Isso impacta diretamente no FPM. E é um assunto um pouco grotesco, porque algumas pessoas podem entender o nosso ponto de vista como um ponto de vista contrário aos municípios que estão reivindicando uma reparação ou que não ocorra a validação do IBGE. Olha, o censo é um dos maiores mecanismos de controle demográfico do mundo. Se foi aplicado de forma errônea pelo governo que passou, nós vamos ter que apurar para poder realmente checar se é verídica a informação. Mas nós não podemos esconder, né, uma realidade. Né? Se tem menos pessoas, a demanda é menor. A evasão das pessoas para os grandes centros tem se dado em grande escala. Então, assim, nós temos que fazer uma análise, né, se isso realmente é um fato que tem ocorrido com naturalidade, porque a imigração está aí, as pessoas estão migrando para as grandes cidades. E até o dado eleitoral mostra muito isso. Né? Uma eleição de prefeito, você vota numa cidade de 22 mil eleitores, 19 mil eleitores, uma eleição de governador, vota 15. Então, realmente, aqueles 4 mil eleitores que estão morando ali, realmente é ruim haver a perda de recursos para os municípios, que terão que se adequar, mas a gente tem uma proposta a apresentar na Assembleia no dia 1º de fevereiro, para poder compensar, né, essas perdas, e também ao governo federal para reparar não só os municípios que terão perda de receita, mas os municípios que têm um baixo índice de DH. Tem que haver uma forma de mais equidade de distribuição da receita do Brasil. Eu acredito nisso. Não, com certeza. Porque esse município, geralmente, o arrimo da cidade é só a prefeitura, né? Só a prefeitura. Não tem a zona rural, de alguma forma, que produz no seu entorno. O restante não tem. O comércio não é tão forte, então acaba que necessita muito, né? Não tem indústria. Mas aí é vocês lá nos representando. Meu companheiro, a gente está chegando ao final. Suas considerações, te agradecer pela presença aqui. Acho que é a primeira de outras oportunidades que você virá aqui falar conosco. Suas considerações, sua palavra, tanto aos seus eleitores, mas claro a toda a população do norte de Minas que espera que você represente da melhor forma possível e faça o melhor para todos nós diante da Assembleia. Eu quero mais uma vez agradecer a você, André, agradecer ao Portal Webterra pela oportunidade de estar aqui, trazendo um pouco da nossa expectativa, dos nossos sonhos para todo o povo mineiro, em especial aqueles que acreditaram na nossa eleição, aos mais de 43.690 pessoas que depositaram o voto de confiança. E aqueles que irão nos conhecer
e muitos sabem do nosso trabalho. Nós estaremos na Assembleia como realmente é o nosso dever, representando o povo mineiro, cumprindo com as obrigações, trabalhando na busca de projetos de lei, de ações que visem melhorias na vida do povo, não só do ponto de vista, né, ideológico, mas do ponto de vista efetivo. Eu tenho uma máxima de que 10% de nada, 10% daquilo que nunca foi feito é 100% de tudo. Então nós vamos trabalhar para que as ações sejam feitas efetivamente. Nós queremos sim cumprir as ações na nossa base eleitoral com as nossas emendas parlamentares, mas nós queremos mais que isso. Queremos garantir que as ações sejam de políticas públicas, seja de ação efetivada pelo Estado. Então nós vamos defender, né, o transporte de passageiros pelo serviço de fretamento, vamos defender a qualificação profissionalizante, né, de ofício e também ela técnica e também o ensino superior. Nós vamos defender, né, que o Estado aporte condições melhores de remuneração para os servidores públicos. Vamos defender mais riqueza para os municípios. Vamos cobrar dos governos e dos bancos governamentais linhas de créditos para ofertar crédito para o empreendedor, para o trabalhador, para que possa gerar mais riqueza. E mais no dia a dia, vamos trabalhar para o Estado cumprir a obrigação dele. Que realmente aquele recurso da saúde vá para quem mais precisa, para uma cirurgia eletiva, para um medicamento para quem não tem condição de comprar um medicamento, para atendimento às famílias, né, que têm familiares com doenças raras e que não tem nenhum tipo de assistência do Estado. Para o terceiro setor, eu sou um grande incentivador do terceiro setor, que eu acho que é um braço na política, né, para poder fazer com que mais pessoas tenham acesso a mais ações. Então, assim, a minha expectativa é muito boa, estou muito animado para trabalhar muito, com o pé no chão, com muito diálogo, com muita transparência e da mesma forma que eu fui eleito, né, com a presença maciça de valorosas lideranças, né, como meu amigo, prefeito Danilo Veloso, lá de São João da Ponte, primo, e que me apoiou pelas questões ideológicas, não só familiares, meus amigos, deputado federal Paulo Guedes, deputado Virgílio Guimarães, um grupo todo de lideranças que acreditaram na nossa eleição, que ajudou a sermos eleitos deputado estadual e que vai ajudar a fazer o mandato. Pessoas simples, trabalhadoras e que irão nos cobrar diariamente sobre as nossas obrigações com o povo. Então, estou muito esperançoso, muito animado, sei das dificuldades, mas com o pé no chão e com as bênçãos de Deus, nós vamos trabalhar muito para poder ajudar o nosso povo. Ricardo, que bom, esperamos, desejamos muito sucesso no seu mandato e claro que faça as melhores escolhas possíveis para toda a sociedade. Te agradeço a presença, continue acompanhando o Web Terra Podcast, logo com mais novidades. Um abraço.